Aí na seleção da França temos um seguinte problema ainda, né? O Yuri tweetou aqui, ó. Mbappé tem algum fetiche em perder gol cara a cara com o goleiro. Todo jogo ele perde um. Não é possível. Bom, isso vem acontecendo no Paris Saint-Germain. Todo mundo sabe, né? Que o Messi e o Neymar não cansam de deixar o Mbappé na cara do gol. Ele tem perdido. A questão é que é o seguinte. Eu tava defendendo isso em outra live que eu fiz. E algumas pessoas acharam que eu tava puxando o saco do Mbappé. Eu não acho que é puxar o saco do Mbappé. Acho que é o seguinte. O Mbappé, ele é tão bom, mas tão bom, que ele tem a velocidade que pouquíssimos jogadores têm no mundo. E um posicionamento, uma capacidade de quebrar a última linha, fazer a corrida no momento certo, que pouquíssimos jogadores têm no mundo. Ele combina essas duas qualidades e ele consegue receber muita bola. Além disso, ele joga com dois dos maiores craques do século, que é o Messi e o Neymar. Então ele tem muita chance. E por isso, eu acredito que tem uma coisa bizarra sobre o Mbappé, que é o seguinte. A gente critica ele, fala que ele tá perdendo gol a rodo, mas mesmo assim, na temporada, ele tem 10 gols em 9 jogos. Então parece meio contraditório. Tipo assim, o Mbappé não tá na melhor das suas fases, ele perde muito gol, só que mesmo assim ele tá com um desempenho fantástico, né? A forma como eu tentei explicar, Yuri, não sei se tu concorda, em outra vez que eu tava tentando falar sobre esse assunto, era mais ou menos o seguinte. O Mbappé, ele tem tanta chance de fazer gol, mas tanta chance, que se fosse um cara que tem uma eficiência melhor na frente do goleiro, talvez tivesse o dobro do número de gols na temporada. Saca? Se o Haaland tivesse todas as chances que o Mbappé tem, talvez ao invés de 10 gols pelo PSG na temporada, ele tivesse 17, 18, 19. Nesse tweet mesmo aí que eu fiz, tem uma galera que comentou lá dizendo que o Mbappé só tem velocidade e que ele não tem mais nada. Se ele não fosse tão rápido, ele não seria um jogador tão bom. Eu concordo que a velocidade é uma valência absurda dele. O cara é um cavalo, praticamente. Mas, pra mim, o Mbappé ele é um jogador muito acima da média em questão de movimentação. Não tem como você pegar um cara que consegue sair na cara do gol, em posição legal, várias vezes e dizer que esse cara não é um bom atacante. Mas também fato que ele fica na hora de tomar a decisão, né? Então, às vezes, por exemplo, é pra chapar, ele chuta com o peito do pé, a bola vai no meio do gol. Às vezes ele pode dar uma cavadinha, ele não dá, ele chuta de chapa, o goleiro defende. Eu acho que é só questão de experiência. A gente, às vezes, pega muito no pé dele, ele é um cara de 23 anos. Se pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando ele tinha pouco, né, nessa idade mais ou menos do Mbappé, o Cristiano Ronaldo era um cara que não fazia tanto gol, né? E aí depois ele foi se aperfeiçoando e se tornou o que se tornou. Então eu acho que o Mbappé ainda pode se tornar um atacante ainda melhor, mas é fato que um cara do nível dele, por exemplo, ontem ele perde um gol cara a cara, que foi quando eu fiz esse tweet aí, que tava papo ali de 10, 15 minutos da segunda etapa, que se ele faz aquele gol, muda o jogo. A França não tava jogando nada, a Dinamarca tava jogando muito melhor. Mas se ele faz um gol daquele, muda o jogo. Você muda o anímico do seu time, você pode fazer aquela pressão, aquela blitz para tentar empatar a partida. E aí ele vai, sai cara a cara com o goleiro e chuta em cima do goleiro. Não tem condições, mas não é por isso que eu acho que ele é só ele não é o triatleta, né, que só corre nada e como é que é, meu Deus? Corre nada, pedala e nada. Sei, enfim. É isso aí mesmo. Ele não é o triatleta, não. Ele é bom, ele é muito bom jogador. Cara, eu acho que a questão do Mbappé é o seguinte, né? Obviamente que ele perde gols, mas eu creio que esse lance do comportamento dele, né, que é um pouco a parte do futebol, às vezes a gente tem que tentar separar na nossa cabeça, né? A questão do comportamento dele, aquele piti ridículo que ele deu em campo, como se fosse uma criança de 9 anos, algumas coisas que ele tem feito aí, fez com que a moral dele com os torcedores, e especialmente no Brasil, tá? Especialmente no Brasil, a moral dele caísse assim pra 10% do que era. Então hoje, o pessoal, principalmente no Brasil, eu falo também do Brasil porque, pô, a gente twitta em português, a gente comenta com a galera em português, responde comentários em português. Então é o que eu conheço mais, mas eu também acompanho os gringos, tá? E no Brasil a galera vai... Qualquer jogo que o Mbappé entra em campo, a galera já entra com um saco de pedra do lado assim, ó. Já tá prontinha. E não era assim, né, cara? Não era assim. Me lembro, mudou esse ano. Eu me lembro muito bem que naquela época que o Neymar vivia se lesionando, quando ele voltou, toda vez o Neymar tinha uma lesão e quando ele voltava, a sensação que tinha era que o Mbappé estava se tornando cada vez mais dono do time e ele não. E uma galera grande ficava dizendo que o Mbappé já era melhor que o Neymar, que o Mbappé era um jogador muito maduro, que o Neymar tinha que aprender a ter cabeça que nem o Mbappé e etc e tal. Tinha muita gente que
até jornalista que dizia que o Mbappé vai ganhar uma bola de ouro antes do Neymar porque o Mbappé tem mais cabeça e tal. E depois, principalmente daquela declaração que ele deu em entrevista à Isabela Pagliari, que ele falou que o futebol sul-americano é muito pouco competitivo em relação ao futebol europeu, ele virou o jogo totalmente. Se antes ele era um cara que tinha um certo carinho do pessoal aqui no Brasil, hoje em dia o pessoal não quer ele nem pintar de ouro. Se o Mbappé aparecer no shopping aqui, ele vai ser agredido, cara. Ele vai levar uma tijolada, porque o pessoal tá com muita raiva dele. E eu tiro isso à prova por a gente mesmo, a gente criando conteúdo. Quando eu faço posts sobre ele no Instagram, no Twitter, o pessoal, pelo menos 60% ou 70% dos tweets é pessoal tacando pau nele. Então, eu não quero, ele perdeu esse carinho e vai ter que falar muito pra conquistar de volta. Se é que ele se importa com isso, né? É que o cara fez um hat-trick de merdas, né, cara? O cara, olha só, ele deu essa declaração, ele deu aquele piti em campo. Pra mim, foi o pior de tudo, foi aquele piti. Foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol profissional na minha vida, tá? Também teve a questão da renovação do Paris Saint-Germain, que obviamente cada um é cada um. Não sou eu que tenho que dizer o que o Mbappé pode fazer na sua vida, é ele que escolhe. Mas a percepção do público foi de que ele renovou pelo dinheiro, né? O próprio Florentino Pérez deu uma declaração dizendo que ele queria o Mbappé e na hora que ele foi conversar com o Mbappé pela última vez, o Mbappé tinha mudado. Ele falou, não, esse Mbappé a gente não quer. A gente queria aquele outro Mbappé. Então o Mbappé se tornou, parece que um cara com uma ambição um pouco desmedida. Ele vai dando essas declarações e vai fazendo essas coisas e a moral dele tá indo pro esgoto, né? Tá indo pro esgoto. Então a galera tá com muita predisposição a bater em Mbappé. Agora uma coisa que eu queria falar rapidamente é que acho que a gente tem que também ter um pouquinho de atenção no fato de que jogador, principalmente jovem, ele pode melhorar. O Mbappé, ele tem, né, vão me chamar de fã do Mbappé daqui a pouco, mas o Mbappé ele tem qualidades para ser um dos principais jogadores do planeta. E se ele melhorar um pouquinho essa finalização que ele tá perdendo muito gol, amigo, o céu é o limite. E a gente sabe que questão de melhorar a finalização, o Vini Júnior tava 4 anos tentando, tá? 4 anos. E só perdia gol. Ele fazia, sei lá, 3 gols por temporada, o Vini Júnior até agora há pouco. Foi na temporada 21-22 que chegou o nosso querido Ancelotti, deu aquela moral pro Vini, e o Vini explodiu e fez uma temporada de 20 gols. Se o Vini partiu ali de, sei lá, acho que era 4, 5 gols que ele fazia por temporada, 3, sei lá, pra 20 gols... Então, o Mbappé que já tá num nível muito acima do que o Vini estava em termos de finalizações, né? Se ele melhorar mais um pouquinho, se ele botar a cabeça no lugar, de repente, pô, faz uns treininho extra, né, Mbappé? Quando acabar o treino, você fica mais uma meia horinha treinando finalização. Por ele ser tão jovem, e ele tem contrato com o PSG até 2025, mas é um cara que tem muita coisa pela frente, ainda tem muita coisa pra fazer na carreira. Joga na França, um cara desse pode acabar, mesmo que ele não ganhe essa Copa agora, Mbappé provavelmente ainda vai jogar mais umas 2, quem sabe 3 Copas do Mundo. Então um cara desse pode acabar a carreira com Liga dos Campeões, bicampeão do mundo de seleções, com sei lá quantos gols, ele já tem mais de 200 gols na carreira. Então eu acho que a gente tem que ter muita calma na hora de dizer que um cara desse é um bagre, que nem muita gente fala. Eu também acho, cara. Hoje em dia a rede social é assim, né, cara? Pô, o cara tem um desempenho fantástico, um dos melhores jovens do mundo. Já vai ficar top 5 da bola de ouro aí esse ano, provavelmente, né? Aí o cara perde um gol, os malucos, não, esse aí é bagre, esse aí só corre, não tem mais nada. Né? Mas enfim, deu de falar de Mbappé aí, acho que já... ele é um assunto que dá pra ficar bastante tempo aqui, né?